Fala galera que curte jogos de tabuleiro! Eu sou o Luciano. E eu sou a Bruna. Daqui do Board Game Brasil. E olha quem voltou, gente. A presença ilustre aqui da minha amada esposa Bruna. Pra gente fazer esse quadro que a gente ama tanto aqui do canal. O quadro do Fica ou Não Fica. Nesse quadro, gente, pra quem não conhece ainda, caiu de paraquedas aqui, não sabe o que tá acontecendo, a gente vai jogando os jogos da nossa coleção, novos, antigos, jogos que a gente já gosta, e aí a gente traz esses jogos aqui no vídeo pra gente falar se a gente quer ficar ou não ficar com eles. Basicamente a gente tá meio que decidindo quais jogos valem a pena manter na coleção e quais jogos a gente acha que pode passar pra frente, que não vão ficar mais aqui na coleção. Fazia um tempo, hein? Fazia. Tá animada? Tô animada. Então é isso, gente. Hoje aqui no vídeo a gente vai ter 5 joguinhos aqui que a gente vai mostrar, os jogos que a gente jogou mais recentes, tá bom? E aí, vamos ver o que vai sair hoje, o que vai ficar, hein? O primeiro jogo de hoje é esse daqui, ó, é o Cariba. E antes de falar qualquer coisa do jogo, a gente faz a votação do fica ou não fica, tá? Então a gente vai contar até 3 e aí mostra o polegar pra cima ou pra baixo se a gente for ficar ou não com o jogo. Aí a gente explica um pouquinho de como é que é o jogo e discute o resultado, tá bom? Então vamos lá, Cariba, fica ou não fica? 1, 2, 3 e... Fica, gente! Esse joguinho aqui é um joguinho recente que a gente comprou para jogar com a nossa filha. A gente tem uma filha de 4, quase 5 anos e a gente quer começar a introduzir uns joguinhos um pouco assim, um pouquinho maiores para ela, um pouquinho mais avançados, com um pouquinho mais de regra, meio competitivos. E aí o Cariba foi um que a gente escolheu para exatamente poder fazer essa introdução a novos jogos para ela. No Cariba, basicamente ali tem um riozinho no centro, né, que na verdade são tiles encaixados um no outro, que fazem formato circular, com números de 1 até 9. E cada número é um animal diferente. E aí, à medida que o jogo vai passando, as pessoas vão colocando ali cartas de animais nos números correspondentes, como se os animais estivessem indo tomar água. Só que o que acontece? Toda vez que você tem 3 ou mais animais no número dele, ele espanta um animal de menor valor. Então, por exemplo, se você colocar 3 animais do número 3, ele vai espantar um animal de número 2 ou de número 1, se tiver algum animal. Espantar significa pegar o animal para você e pontuar aquelas cartas que você pegou. Com uma particularidade que o 9 é o elefante e o 1 é o rato. E o 1 ele espanta o 9. É o único caso em que o número menor espanta o número maior. Mas é isso, eu particularmente gostei bastante do joguinho. É um jogo leve de jogar, gostoso, nossa filha entendeu bem. E é um jogo que dá pra jogar até com adultos. Eu adorei o jogo. Eu amo o jogo que minha filha entende e ela consegue jogar com a gente. Então ele já cumpriu o seu papel. Só por isso. Mas independente, é um jogo gostoso pra jogar com adulto também. Um jogo leve, tipo assim, jogaria só nós dois tranquilamente pra passar o tempo, assim. Gostosinho de jogar, gostei. Eu senti que é um joguinho que dá pra jogar assim com adulto, pra você quebrar um gelo e tal, né? Dar uma descontraída. Então, o Cariba fica. Agora, um outro jogo que tá na mesma categoria. O joguinho que a gente comprou pequeno pra jogar com a nossa filha, que é o Quem Foi? Vamos votar? 1, 2, 3 e... Fica também, gente. O Quem Foi, ele é o seguinte. Nesse jogo aqui, basicamente, você tá tentando... fazer com que o seu animalzinho de estimação não seja ocupado por um cocô que foi encontrado no meio da sala. E isso é feito como? Todos os jogadores têm cartas de animais, ele tem 6 cartas de animais e todos os jogadores têm os mesmos animais, tá? E aí você vai jogar como? Você vai jogar uma carta no centro da mesa, por exemplo, um cachorro, e você vai falar assim, ó, o cachorro não foi ocupado pelo cocô no meio da sala, o culpado foi um gato. Aí quando você fala isso, os outros jogadores todos, eles têm que tentar se livrar do gato da mão deles o mais rápido possível. Jogar no centro e falar, o gato não é o culpado é o papagaio. E aí os outros jogadores têm que jogar a carta por cima e você vai nessa até que você não consiga passar a culpa para alguém. Seja porque ninguém mais tem carta, você é a última pessoa que tem carta, seja porque você falou um animal que ninguém mais tem, porque as pessoas já se livraram daquela carta da mão. Então é um jogo que tem um quesinho de memória, um quesinho ali de rapidez. Eu acho que é um jogo legal de jogar com criança, tem uma temática engraçada, fácil de jogar também, é muito mais pela brincadeira assim, do que pelo jogo em si. E eu acho que também é um jogo que dá pra jogar com adultos, porque eu acho que eu consigo ver esse jogo sendo um jogo divertido, assim, sabe? Você jogando com mais adultos e tal, pra dar uma risada, pra ver quem tem memória boa. Então eu gostei do jogo. Essa temática de... não fui eu, foi esse, né? A minha filha achou super engraçado, então acho que vai funcionar com mais crianças, né? Isso. O outro, o Cariba, também funcionaria. Eu acho que a gente vai chegar na fase não só de introduzir a Clara, mas a gente já tá chegando na fase onde os amigos da Clara
também se interessam pelos jogos. Então, somos o terror dos outros pais. Aham. As crianças voltam querendo o jogo. Isso. Então eu acho que esses dois funcionariam para um grupo de crianças e para um grupo de adultos também. Acho que é legal a parte da memória. E jogar bebendo também deve ser legal, né? Realmente. Tipo, o bicho bebe, assim. É bem acho que vai parecido. ser bem legal. Eu pensei nessas brincadeiras de bebida, assim, tipo, brincadeira de nome e tal. Ele tem um quê disso, assim, sabe? Mas pra criança, obviamente, né? E começar a forçar a memória da criança também, né? Sim. Então, quem foi também fica, gente. Vamos lá. Acertamos. Agora vamos para os joguinhos maiores de adulto. Primeiro eu quero saber quem descobre que jogo é esse aqui, ó. Que jogo é esse? Gosto de retalho. Não? Esse aqui é o Patchwork, gente. É porque essa cópia aqui é a cópia japonesa. A gente comprou quando a gente morava no Japão, por isso que ela tá com esse nome assim. Mas vamos votar então no jogo. 1, 2, 3 e... Hã? Fala, minha filha. Joga há anos o jogo comigo, adoro e tá querendo ser polêmico. Eu vou primeiro explicar o jogo e depois eu explico o meu voto, tá, gente? Primeiro é o seguinte, o Patchwork é um jogo famosíssimo, né? Um dos jogos mais famosos do Uwe Rosenberg. E é um jogo basicamente onde você está construindo ali uma coxa de retalhos. E você constrói isso pegando peças polinomiais e encaixando ali na sua coxa de retalhos. Só que esse jogo ele tem uma coisa interessante, que a moeda dele são botões, são os botões azuis. Tem momentos em que você tem renda, você ganha esses botões. E um outro aspecto desse jogo é que uma outra variável legal dele é a variável de tempo. Então quando você coloca uma peça no seu coxa de retalhos, aquela peça ela pode te dar botões ou não, mas além de tudo, ela consome tempo seu. Esse tempo, na verdade, é o quanto você anda na trilha. Então, se você coloca uma peça que consome muito tempo, você acaba andando demais, o que reduz a quantidade, por exemplo, de peças que você pode colocar depois. Então, esse jogo ele tem um balanço muito interessante entre você escolher peças que não vão te prejudicar muito na questão do tempo e que vão trazer uma renda de botões e tal. Por que que eu votei em não ficar? Porque, gente, esse jogo ele é legal. Eu gosto dele, mas eu acho ele um jogo, assim, muito punitivo, um jogo muito difícil, assim, a pontuação dele é sempre muito baixa, sabe, em primeiro lugar, porque ele pune você se você não conseguir completar os quadradinhos, e toda vez que você vai fazer a pontuação e vai subtrair o valor dos quadradinhos, a pontuação sempre fica muito baixa nesse jogo, sabe? E assim, eu sempre sinto que você tem um controle muito limitado do que você está fazendo. Ele é um jogo legal, é um jogo divertido, mas você sempre pode comprar somente as 3 próximas peças de onde está o marcador. O que muitas vezes, em muitas rodadas, faz com que você seja obrigado a comprar qualquer coisa, ver o que dá ali. Sei lá, eu gosto de jogar ele, mas eu não amo jogar ele. Eu acho que a gente jogou bastante, eu não me incomodaria de não ter ele mais na coleção. Mas se é um jogo que você gosta, ele fica. É só realmente o que eu sinto dele, entendeu? Não, eu acho ele um jogo gostoso de jogar. Eu gosto dele exatamente porque ele é um quebra-cabeça que você não tem uma fórmula certa, exatamente. Porque você só pode pegar as 3 próximas peças, então você tem que raciocinar. Não só raciocinar qual das 3 peças encaixa, mas raciocinar sobre o tempo, sobre o espaço que você anda. Então é um jogo, assim, praticamente pra você jogar um contra o outro, mas na verdade você está jogando com você mesmo. Seu objetivo é completar o tabuleiro. E final de dia, um dia cansativo, adoro jogar esses jogos que você não tem tanta competitividade nele, que você só precisa de bastante raciocínio, lógico, mas seu com você mesmo. Então eu adoro esse tipo de jogo e obviamente a gente não vai desfazer dele, porque ele foi um dos primeiros da nossa coleção e eu gosto dele até hoje. A gente jogou, foi semana passada, não foi? Foi, eu acho que eu lembrei o tanto que eu gosto dele jogando de novo. Eu acho que ele tá, tipo, foi nos 10 primeiros que a gente comprou. Com certeza. Então o Patchwork, apesar da polêmica e da discordância, ele fica, gente, ele fica. Vamos lá. Agora sim, né? Não vou dar spoiler, mas, né? Vamos lá. 1, 2, 3 e... Fica muito, gente. Fica muito. Não tem como se livrar de Istanbul, não. Não tem como. Istanbul é um dos melhores jogos da nossa coleção. É um dos primeiros também. Na verdade, a gente conhecia Istanbul antes mesmo de começar a coleção. Foi um dos primeiros jogos de tabuleiro que a gente jogou no hobby. Assim. Foi um dos que fez a gente apaixonar pelo hobby, inclusive. Verdade. E o Istanbul, na verdade, você ali é um mercador ali, você está andando por várias lojinhas e vários locais assim da cidade, fazendo ações diferentes. No final das contas, Istanbul é um jogo de corrida, né? Quem conseguir comprar 5 ou 6 rubis mais rápido ganha. Então ele é um jogo onde você precisa ser rápido, você precisa conseguir construir a sua estratégia
para poder comprar e adquirir os rubis que você precisa mais rápido do que os seus adversários. E aí que mora assim toda a estratégia do jogo. Porque quando você monta ali o layout do tabuleiro do jogo, como vai ser naquela partida que você está jogando, a primeira coisa que você tem que fazer é você olhar onde estão cada região ali de produção de mercadoria, produção de moeda, produção de recursos, para você já tentar planejar um caminho que você consiga ir e voltar. Nesse jogo, quando você está andando, você vai deixando os seus trabalhadores para poder fazer as ações nos locais que você está indo. Só que se você voltar nos mesmos locais, você pode ir pegando seus trabalhadores de volta, sabe? Então ele é um jogo que você pode construir caminhos onde você tenta evitar ficar sem trabalhadores. E assim, toda vez que a gente joga Istambul, é sempre uma partida legal, sabe? Ela sempre termina assim, nossa, você comprou o último rubi, eu tava quase, eu tinha uma estratégia, sabe? É sempre emocionante o final, é sempre gostoso de jogar. Então assim, eu não me livraria nunca de Istambul. Eu acho que o mais legal de Istambul é o seguinte, quando a gente joga, a gente sempre começa os jogos, gostando dos jogos, jogando de 2, né? Então a gente jogou muito de 2 ele quando a gente comprou e a gente amava. Aí a gente levou ele para Minas e jogou com um grupo um pouco maior, onde todo mundo amou, porque qualquer pessoa que queira um jogo, que você precisa raciocinar um pouquinho mais, né? Sair dos party game, adora Istambul. Aí, geralmente, quando a gente passa por um time maior e a gente volta a jogar de 2, a gente já não acha tão legal o jogo mais. E essa semana, né, que a gente jogou de novo, a gente jogou de 2 e a gente falou, nossa, legal, que jogo bom. Mesmo de 2, na verdade, ele é muito bom. Istambul funciona com quantas pessoas você tiver. Ele funciona. Ele é muito bom de jogar, ele gostoso, muda muito pouco, sabe? Então, assim, ele vale a pena demais. Istambul fica. Se você estiver começando sua coleção, começa por ele, que você não vai se arrepender não, é muito bom. E o último do vídeo de hoje, gente, é o jogo dos passarinhos, o Wingspan. 1, 2, 3 e... Fica, gente, fica. Assim, o Wingspan é outro que está ali na lista dos melhores jogos da nossa coleção. Ele é famoso, não é à toa, ele arrebatou o mundo dos jogos de tabuleiro, não foi à toa, gente. O Wingspan, ele é um jogo ali onde você está construindo uma maquininha de geração de recursos ou de como é que eu falo? Das comidinhas do passarinho, que ela é baseada no quê? Você tem os 3 terrenos diferentes onde você pode colocar suas cartas de pássaros, né? E à medida que você vai populando esses terrenos com cartas de pássaros, essas cartas elas passam a ficar disponíveis para você ativar elas quando você faz a ação daquele terreno específico. Vou dar um exemplo assim, o terreno de floresta, a ação dele é você poder pegar comidas de passarinho no comedor. Toda vez que você ativa essa ação, você vai voltando ali o seu marcador e todas as cartas que você já posicionou de passarinhos, elas começam a ter as suas ações ativadas. Então esse jogo é um jogo delicioso de jogar, por quê? Porque você fica pensando assim, quais as cartas que eu vou combinar aqui para quando eu fizer essa ação eu conseguir ter um combo enorme de recursos que eu ganho, de ovos que eu ganho, ou de cartas que eu pego para pontuar. E ele é um jogo assim, regras muito simples, ele é muito fácil de explicar. Ele é um jogo que pessoas que não são do hobby conseguem jogar, todo mundo gosta, e ele agrada desde pessoas que não sabem jogar até a pessoa que é mais cracuda de jogo e que quer montar uma estratégia refinada e que seja, sabe, otimizado, porque esse jogo ele permite você fazer isso. Tanto o jogo casual quanto o jogo mais sério, sabe? Então assim, o Wingspan ele é um jogo delicioso de jogar. Eu amo jogar o Wingspan, sabe? Eu adoro. Tanto é que no último Top 50, em comparação com o do ano passado, o Wingspan ele subiu no ranking pra mim. Ele estava mais baixo ano passado do que ele tá esse ano. Porque eu realmente gosto mais dele esse ano do que eu gostava do ano passado. Assim, o que eu gosto do Wingspan é assim, você não precisa estar... Apesar dele ser um jogo de estratégia construída, você não precisa estar no seu melhor dia de raciocínio para você jogar ele, por exemplo. Eu não consigo formar essa estratégia tão bem quanto o Luciano, mas eu ganho dele 50-50, porque tem outros meios de você ganhar ponto nesse jogo que você não precisa de uma estratégia mirabolante. Então eu gosto de jogar ele como eu não penso em tudo, porque para mim é muito, eu jogo no modo simples e ainda consigo ganhar o jogo, porque ele permite essa pontuação com outras estratégias. Outras maneiras, né? Ele tem vários caminhos de pontuação, então você pode se adaptar, dependendo do dia que você está jogando. Sim. Então é isso, gente. Hoje, sem muitas emoções, todos ficaram. Nós temos jogado jogos muito bons, então acho que isso aí
Faz parte. Na verdade, a gente acabou de ter nosso bebê, né? Então a gente tá com pouco tempo, então a gente já vai no que a gente... A gente foca no que a gente gosta. Exato. Então é isso, gente. Voltamos logo com mais vídeos, mais Fica ou Não Fica, mais um quadro novo que vai sair logo recente, então fiquem de olho, a Bruna vai participar de um quadro novo aqui que nós vamos mostrar no canal. É isso, muito obrigado e até o próximo vídeo.